Boa tarde. Então, o pessoal já está me escutando? Conseguem confirmar aí? Conseguem confirmar que me escutam? Beleza, maravilha. Obrigado, Ronaldo. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E hoje eu quero falar sobre matemática e toda a sua beleza. Obrigado. Vamos lá, pessoal. A beleza e a harmonia na matemática. Vou trazer para vocês as coisas que mais me chamaram a atenção nos últimos anos trabalhando com matemática. Vejam, a primeira delas é bem simples. Trata-se da soma de elementos. Imaginem que nós temos 1/3 para somar com mais 1/3. Olha que conta bem simples. 1 mais 1. Bem simples. 1 mais 1 igual a 2. 1/3 mais 1/3 igual a 2/3. Agora vamos fazer outra continha aqui. Imaginem 2/6 lá da fruteira e eu tenho que somar 2/6 com 3/6 da fruteira. Esse resultado, vocês já fizeram a continha, dá 5/6. Perfeito. Agora, que curioso, porque se eu tivesse introduzido aqui a fração que eu falei, eu trouxe o terço e o sexto apenas como uma exemplificação, mas o que eu quero trazer aqui é a fração, né? 1/3 somado com 1/3 é 2/3. E muitas vezes, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui, deixa eu ver se eu consigo. Muitas vezes, quando a gente vai somar frações, a gente se embanana um pouco lá no início, quando está aprendendo esse assunto, e soma o denominador junto. Então vai dizer que aí é 2/6 e tal, e nunca sabe o que somar ou o que não somar. Mas olha como fica mais fácil quando a gente pega e tira a ideia da fração e apenas fala que a gente está somando realmente sextos e terços ou quartos, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. 2/4 mais 1/4, mesma coisa. Pode ser o quarto da casa, dá 3/4. Agora, quando eu extrapolo essa ideia, 2/6 mais 3/6, 5/6, ficou fácil eu saber que eu quero somar, na verdade, o objeto sextos. Então, vamos olhar para a fração nesse primeiro momento como objeto, e não como o denominador sendo um número. Agora, quando a conta é 1/3 mais 1/6, aí lascou tudo. Aí eu estou somando bananas com maçãs e o resultado não pode ser outro a não ser salada de frutas, não é? 1/3 mais 1/6 só tem um jeito de resolver. Agora eu preciso abstrair a ideia, e é claro que eu estou fazendo aqui um abuso de linguagem, né, um abuso de notação, usar os elementos concretos aqui, mas eu preciso fazer agora uma abstração. Esse 1/3, bananas não podem ser somadas com laranjas ou com maçãs, então eu preciso fazer uma transformação. Multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2/6 agora, que foi aquele terço transformado, pode ser somado com sextos. Sextos podem ser somados com sextos. Então, eu tenho 3/6. 3/6 podem ser simplificados, que agora sim é a mesma coisa que 1/2, que está na razão. 3 está para 6, assim como 1 está para 2. Em outras palavras, 1 está para 2 da mesma forma que eu tenho o 0,5, né? O 50%, a parte. E aí, por que eu trouxe essa ideia introdutória aqui? A parte e o todo é muito importante dentro da matemática e isso é realmente muito, muito intrigante. Né? A parte pode também ser o todo. Imaginem, eu posso estar falando de pizzas. Sempre quando a gente fala de pizzas, de frações, a gente pode falar de pizzas. Né? Se eu repartir a pizza em 8 pedaços, eu tenho 1/8, 1/8 e 1/8. Agora, se
Se eu como uma pizza inteira e eu tinha 2 pizzas em cima da mesa, então eu comi metade do jantar. E esse metade, ele é uma pizza, porque eu tinha 2. Metade é uma pizza e o todo é a parte também. Tá? Então a gente começa a perceber o seguinte, a parte é importante, o número 1 é importante, todos os números têm a sua devida importância. Eu vou falar de vários números hoje e eu quero trazer para vocês o porquê dessa importância deles. Falando das frações, portanto, e das partes, não tem como deixar de trazer a história do Malbatan, o homem que calculava, que trata de 2 amigos viajando pelo deserto, montados em apenas um camelo, sofrendo lá no deserto, né? E aí eles encontram 3 irmãos que estão brigando por uma herança de 35 camelos que o seu falecido pai deixou. E eles lá se pegam e dizem, não, eu quero para mim esses camelos e eu, da minha parte é outra e tal. E aí os 2 homens, né, chegam e perguntam, o que vocês estão brigando? Qual é a discussão? E o irmão mais velho explica a situação. O nosso pai nos deixou uma herança de 35 camelos de tal forma. 1/2 é para o irmão mais velho, 1/3 é para o irmão do meio e 1/9 é para o irmão mais novo. Batendo o olho nessas frações, a gente já vê, 1/2 é metade da herança. Então, para o irmão mais velho fica metade, a 1/3 parte para o irmão do meio e a 9ª parte para o irmão mais novo. E o problema é, falava o irmão mais velho, né, é que nós não conseguimos dividir essa herança. Metade da herança, metade de 35 camelos, é 17,5. Só que eu quero 18 camelos, dizia ele. O irmão do meio também queria algo que não correspondia à sua fração. 1/3 da herança de 35 camelos, portanto, é 11,6, e eu não quero metade de camelo. Eu não quero um camelo morto, eu quero um camelo inteiro. E o irmão mais novo, com o mesmo problema, 1/9 de 35, ou seja, a 9ª parte de 35, né, é 3,8888. E todos eles estavam discutindo porque não conseguiam resolver esse problema. O então conhecido como homem que calculava, que vinha o seu amigo ali, disse o seguinte, permita que eu coloque o nosso camelo na herança do vosso pai. E, portanto, vocês considerem agora que vocês têm 36 camelos. E aí, nisso, o amigo dele diz assim, não, tá maluco, a gente vai sofrer andando a pé pelo deserto, a gente já vem passando dificuldade com um camelo, imagina sem nenhum. O homem calculava e diz, espera, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos fazer as contas novamente, dizer. 1/2, 1/3 e 1/9. Nada mudou. Só que agora, a metade de 36 é 18. Está contente? Diz o homem que calculava para o irmão mais velho. E ele diz, sim, então pega teus camelos e vai embora. Ele ia ficar com 17,5, agora tem 18. O próximo irmão, a 1/3 parte de 36. Logo fez as contas, o que outra hora ficar com 11 e pouco, agora com 12. Está feliz? Sim. Então pega teus camelos e vai embora. E o último, 1/9 de 36. Fez as contas, ia ficar com 3,8, lembram? Agora com 4, pega teus camelos e vai embora. E todos os irmãos foram embora com seus camelos felizes da vida. E aí a surpresa do seu amigo é que 18 mais 12 mais 4, que foram os camelos que foram embora, totalizam 34 camelos. Opa, eram 35, a conta não fechava, chegou mais um, foi 34 embora, ficou todo mundo feliz, com um farelinho a mais, e ainda sobrou um camelo? Sim, agora Beremias tinha um camelo e o seu amigo tinha outro camelo. Agora, eles não passavam mais dificuldade pelo deserto. A pergunta é, por que sobrou um camelo se a gente fez todas as contas certas? No princípio, a gente não errou nadinha aqui. Aonde está o erro? Então, fiquem pensando sobre isso. Eu conheci esse problema com, sei lá, 15 anos no ensino fundamental, menos, né, com uns 13 anos no ensino fundamental, e demorou algum tempo para que eu soubesse aonde estava o problema, e o problema está em algum lugar, porque a matemática 2 e 2 são 4 e não pode ser diferente, né? A conta não pode simplesmente não fechar, sobrar um camelo e ficar todo mundo feliz. E esse é o intrigante da matemática, descobrir o porquê das coisas, o que está acontecendo, onde quebra o padrão, aonde tem padrão, né? Eu vou deixar para vocês, eu não vou entregar agora, tá bom? Talvez no final eu traga isso aqui de volta. Segunda coisa que muito me chamou a atenção ao longo desses últimos anos, o movimento. Tá?
aí como o quarto pilar do quadrivium, né? A astronomia, o número no espaço e no tempo, onde tem movimento. E aí aonde que é o mais básico disso dentro da matemática? A função trigonométrica. Lembrem-se lá do ensino médio do seno e do cosseno. Vamos definir agora, para quem não está lembrado, vamos fazer um remember aqui. Imaginem um círculo verde com um centro, num dado lugar ali, e tem um raio girando que não para de girar nunca, nunca, nunca. Eu tenho duas informações que já saltam aos olhos. A variação no eixo X da projeção desse raio e a variação do eixo Y desse raio. Um é o cosseno, o outro é o seno. Quem é o seno, quem é o cosseno? Tem até um triquezinho que a gente faz para lembrar, né? O cosseno está com sono, o seno está sem sono. Por isso, sem sono está de pé, com sono está deitado. Então, a projeção no eixo X, que está deitado, é o cosseno. A projeção no eixo Y, que está de pé, é o seno, que está sem sono. Fazendo esses tricks, né, esse processo mnemônico, a gente nunca mais esquece. Consegue sempre lembrar o que é um e o que é outro. Por quê? Porque são definições. Alguém chegou e deu o nome para isso. Assim como a gente dá um nome para um filho. O nome do filho é uma definição. Estou criando um nome para este novo ser. Na matemática, é a mesma coisa. Surgem os elementos, a gente cria novas ideias e vai, ou descobre, né, a maioria delas, e dá nome para elas. E depois também tem a tangente, que nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno, e que também tem uma interpretação geométrica. Na prática, eles são esses movimentos maravilhosos oscilatórios. Tá? Então, por isso que o cosseno de zero é zero, é 1, o seno de zero é zero, tá? Porque é uma projeção no ângulo. Na prática, tem essa curva maravilhosa. E aonde isso vai parar? Bom, Galileu Galilei vai estar relacionado com essa curva aqui de uma forma muito espetacular. Galileu Galilei, observando uma vez uma carruagem, e mais precisamente um lenço que estava preso na roda da carruagem, ficou intrigado com o movimento que aquele lenço fazia ao longo da reta, né? Ao longo da rua, da carruagem andando. O que Galileu viu, né, com seus olhos ali, não com um programa de computador como a gente tem aqui agora, foi mais ou menos isso aqui. A roda azul gira e o pano vermelho que está ali faz um movimento ondulatório ao longo da reta, porque ele está preso na própria roda. Olha que maravilha isso. E a gente vai extrapolar essa ideia. Se o pano tivesse preso no aro, né? Se o pano estivesse preso no aro, aí a gente traz uma simulação ali com o ponto azul. O ponto azul está preso na própria borda, olha lá. Então, a curva já seria um pouquinho diferenciada. Ela bateria no chão, porque o aro bate no chão. Isso tudo Galileu começou a experimentar. Olha a projeção que é o ponto verde. Imaginem que o lenço está agora não na roda, mas numa imaginária projeção, o ponto verde. Então, ao longo da reta da rua, a roda girando faria com que aquele ponto tivesse essa curva verde que vocês estão vendo agora. Mais distante ainda a curva roxa, lá em cima, indo e voltando. A história conta, né, que Galileu viu essa curva, vislumbrou essa curva, né, e foi correndo contar para o seu pai, dizendo: papai, descobri uma curva aqui maravilhosa e eu vou dar o nome dela de cicloide. Aí, mais uma vez, alguém descobrindo algo e batizando com um nome, cicloide. E o pai dele disse assim: Galileu, isso aí vai pagar o dote da tua irmã? Ou vai colocar comida na mesa? Então pouco importa se tu descobriu isso ou não. Isso conta a lenda, né? Mas Galileu seguiu estudando, que era o seu norte motivador, né? Descobrir as coisas e tal. Apontar um telescópio não para os mares, mas sim para o céu. E não parou, não se deixou abalar. E seguiu fazendo outras interpretações dessas cicloides. Vamos ver algumas generalizações, por exemplo. Imaginem que uma roda agora gire não na linha reta, mas gire em torno de outra circunferência também. Olha isso aqui. O que nós veremos se uma roda gira em torno de outra roda? Vou botar play nesse vídeo aqui para ele me ajudar. Agora sim.
nós temos este desenho nascendo. Vejam, é um ponto vermelho preso na roda verde que gira tangenciando a roda amarela. O que nasce é essa curva vermelha. Então, eu comecei falando lá atrás de seno e cosseno. Pois é, isso aqui não é apenas uma engrenagem mecânica. Isso é reproduzido novamente usando as combinações lineares daquele seno e cosseno. Isso que vocês estão vendo nada mais é do que cosseno mais seno, mais seno, mais seno, mais cosseno, com alguns parâmetros. Quanto mais complexa é a curva, mais combinações eu tenho de senos e cossenos. Mas tudo começa lá no simples, no círculo, tá? Agora a gente vai fazer mais uma generalização. O círculo vai diminuir de tamanho e ele vai girar não por fora, mas por dentro. E o ponto não vai estar na própria borda, mas sim numa extrapolação da borda. E a gente reproduz essa engrenagem perfeitamente. O círculo verde gira e o ponto vermelho risca a trajetória. Olha o que Galileu estaria imaginando. E numa época que não tinha um computador para nos ajudar, que a gente consegue reproduzir isso aqui, tudo no lápis, né, e no papel. Então, a gente consegue perceber que realmente esses movimentos fazem um sentido danado. Se alguém está tendo aí uma nostalgia da época da escola, acho que todo mundo aqui sabe dessas reguinhas mágicas que tu coloca a caneta Bic ali dentro e gira, 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 e daqui a pouco nasce uma curva redonda magnífica lá. É exatamente disso que eu estou falando. Ali, nas réguas mágicas, nós temos a engrenagem física da coisa. Aqui, na simulação de computador, nós temos a matemática da coisa, a técnica de interpretar a realidade e reproduzi-la, descrevê-la. Tá? Eu vou conseguir descrever esse fenômeno matematicamente. Por isso que isso é possível, usar as combinações dos senos e cossenos e reproduzir aquele evento mecânico. Tá? Sim, concordo plenamente. As simulações desses desenhos baseados nos movimentos planetários são fantásticas, são sim, são lindíssimas. Né? Então, como é que a gente explica a beleza, né? Às vezes eu confesso que eu tenho dificuldade de explicar a beleza. Eu bato meu olho aqui e não consigo parar de contemplar que Deus criou esses movimentos planetários, que existe um balé perfeito no universo, né? Que se a Terra tivesse 1 grau de inclinação diferente, não teria vida. Então, ou você enxerga essas coisas, né? Ou você não enxerga, ou você ainda precisa fazer algum experimento mental para conseguir enxergar a beleza na criação natural como um todo, né? E falando de movimentos planetários, aqui está. Aquilo que eu mostrei ali atrás já é um grande passo para fazer o primeiro modelo bem simplificado de uma Terra girando em torno do Sol e uma Lua girando em torno da Terra. E para deixar a brincadeira mais interessante, eu variei aqui o número de voltas da Lua em torno do Sol, da Terra, desculpem, tá? Então aqui nós estamos vendo o movimento da Lua em torno do Sol com 4 voltas em torno da Terra. Agora nós estamos vendo o movimento da Lua com 5 voltas em torno da Terra. E agora chegando em 6 voltas. É uma animação dentro da animação. Pela primeira vez, para muitos, esta é a curva que a Lua faz em torno do Sol. Ela tem esse formato vai e volta, né? E isso seguindo o modelo heliocêntrico. Né? Se a gente analisar o modelo geocêntrico, tá? Então aí a coisa começa a mudar um pouco, tá? As equações já começam a ser diferentes, funciona também, isso que é maravilhoso, tá? Então, aqui esse modelo eu fiz há muitos anos atrás, quando eu era... quando eu não sou terraplanista, nem nem acredito numa coisa nem outra, eu ainda sou meio cético sobre essas coisas, tá? Então, esse modelo foi feito há muitos anos atrás, faz sentido, as contas realmente fecham, numa precisão muito grande. A minha intuição diz que pode ser que seja, mas eu não boto a minha mão no fogo. Esse aqui é o modelo final, que já faz o quê? 15 anos que eu fiz esse modelo. Quase 15 anos que eu fiz esse modelinho aqui. Então, o que nós temos? Nós temos, de fato, um modelo de senos e cossenos combinados tridimensionalmente falando, tá? Então, ele tem uma variação Z também. E nós temos aqui alguns planetas, 4 do Sistema Solar. E aí eu estou fazendo aqui uma simulação de um Saturno, bem na ponta externa ali,
onde vários ruídos, né, várias sujeira interestelar gira em torno de Saturno. E vejam a preservação das leis de Kepler ali, ó. O pontinho verde, que é o mais próximo de Saturno, ele gira muito mais rápido que todos os outros pontos, respectivamente, até chegar ao laranja, que é o mais lento, porque é o mais afastado dos pontinhos. Tá vendo? Ali tem uma Terra também, com a Lua girando em torno dela, um pouco mais rápido, e temos o planeta vermelho girando perto do Sol numa velocidade bem mais rápida. Tá? E ainda tem um pontinho amarelo que passa de longe em longe, daqui a pouco de novo, ó. Ele seria um cometa. Passou de novo. Viram? Pessoal, este modelo foi reproduzido num software de computador que apenas precisa das equações. Ele diz assim, ó, escreva as equações que eu desenho para você o movimento. Então aqui é um modelo que considera seno, seno, cosseno, cosseno, seno, mais cosseno, muito extenso, né? Umas 10 ou 20 combinações de senos e cossenos para cada uma das bolinhas que a gente está vendo. E aí tem esse modelo muito simplificado, considerando que o Sol está fixo, considerando muitas coisas, muitas premissas, tá? Aí aqui tem um ponto que só a beleza consegue trazer, né? Eu apresentei esse trabalho em algumas universidades do Brasil, na época que eu fazia a graduação. E uma vez, se eu não me engano, em Blumenau, eu estava apresentando esse trabalho e eu gostava sempre de trazer Mozart. Eu tocava a música de Mozart, a 13ª Sinfonia, enquanto o modelo estava girando aqui, né? E aí eu ficava filosofando, assim, dizendo, imaginem, pessoal, que maravilha hoje nós temos as equações que melhor explicam a nossa natureza e nós estamos nesse pontinho azul desvendando todo esse mistério da criação e tal. E aí a música acendia e eu ficava quieto. Aí a música baixava e eu voltava a falar, né? Com slide, PowerPoint, né? Mostrando assim, um mini curso de matemática onde as pessoas tinham que reconstruir nos seus computadores isso aí. Lá nessa vez, em Blumenau, teve um rapaz que, quando eu terminei a apresentação, ele disse, pessoal, então é isso, muito obrigado. Tinha um rapaz, aluno da matemática, que estava em prantos. Ele chorava. E ele disse assim, professor, isso é lindo, posso tirar uma foto? O cara quis tirar uma foto comigo, dizendo, obrigado por nos trazer esse sistema solar e fazer a gente reproduzir isso aqui. Ou seja, o cara realmente se emocionou com essa imagem. O movimento dos planetas e, mais do que isso, serem reproduzidos por uma ciência que nós precisamos dela, que nós estamos tentando domá-la, tentando ter entendimento sobre ela. Né? Uma ciência mãe de todas as ciências. Então imaginem isso. Uma pessoa chorou, e eu entendo perfeitamente. Eu confesso, eu passei muitas horas da minha vida somente contemplando isso. Tá? Se é um modelo perto, se é realmente assim, não sei, funciona, as aproximações são boas e realmente nos faz ter muitas reflexões da criação, né, de todo o maravilhamento. Agora a gente vai extrapolar essa ideia um pouquinho mais, tá bom? Não para aí, pessoal. Realmente a matemática é uma ciência que um dia eu pensei, um dia saberei tudo. Não dá. Simplesmente a nossa mente é incapaz de abarcar todo o conhecimento, porque querer entender toda a matemática é querer entender toda a arquitetura de Deus, né? O que seria impossível, realmente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as séries de Fourier. É a mesma coisa, só que extrapolado com o número imaginário. O Fourier botou o número imaginário no meio, fez umas continhas. Ele queria inicialmente aproximar umas equações que não dava muito certo, umas equações duras lá, uma função sinal, e ele descobriu que se ele combinasse inúmeros senos e cossenos e trazendo o número imaginário e o número de Euler também, olha ali, o E, né, que é o 2,71, 72, etc. Se ele pegasse esses círculos agora que a gente abordou ali nos cicloides e encadeasse um girando para trás, um girando para frente, outro girando para frente mais rápido ainda, outro para trás mais lento, e se ele aumentasse o tamanho de um e diminuísse do outro, mas não só 3 ou 4 combinações que a gente fez só o que ali? 3 combinações, Sol, Terra e Lua. Fourier imaginou levar isso para o infinito.
infinitos círculos girando um encadeado no outro, aonde termina um, começa o outro, num movimento que desenha qualquer coisa. Pessoal, isso aqui é para tirar o cérebro para fora, pensar um pouco, botar o cérebro para dentro de novo e não sei, e tirar as suas conclusões. Esse é o Fourier. Vejam essa animação mais de perto, tá? Do que Fourier conseguiu fazer, que hoje a gente consegue reproduzir usando matemática. No zoom ali, vocês estão vendo, não infinitos, claro, mas milhares de círculos girando, um em função do outro e desenhando o cabelo dele neste momento. Cada movimento, olha ali, cada vetor que se movimenta para a esquerda, para a direita, num balé perfeito. Pessoal, isso aqui foi reproduzido utilizando matemática clássica. Aqui não tem nada de recurso de inteligência artificial, essas coisas que você fala hoje. Isso é matemática, claro que precisa do computador, né, para reproduzir isso, mas é a nossa mente aqui conseguindo tirar as ideias, entender as ideias, as estruturas da realidade através da matemática e reproduzindo. As aplicações disso dentro da ciência e da tecnologia são inúmeras, inúmeras. É claro que aqui é só para contemplar a beleza de matemática desenhando uma pessoa. Daí a formulazinha mágica. Os coeficientes são dados por uma integração no intervalo de 0 a 1 e envolve o número de Euler e o número imaginário. Agora, olha os círculos, indo desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai embora. 130, 150, 160, desenhando Fourier. Olha lá. Quanto mais os círculos se aproximam do infinito, mais a gente tem o desenho sendo desenhado com grande precisão. Olha que maravilha isso. Olha isso. Nascendo, olha a forma nascendo. Um dia eu perguntei para um professor meu, professor, se a gente conseguisse tender ao infinito nesses círculos encadeados, eu poderia dizer que qualquer coisa no universo é reprodutível, né? Com essa combinação, a gente só tem que achar quem são os círculos, desenhar um rosto humano, não um rosto humano, mas um rosto de um humano específico, usando isso. E essas perguntas são curiosas porque o infinito é um mistério, assim como é um mistério o que é o tempo. Então, o tempo e o infinito, né, já bugou a nossa mente. Como dizia Santo Agostinho, né? Se me perguntarem, eu já não sei mais o que é o tempo. Bom, maravilhas da matemática. Muita gente olha para isso aqui e tem vontade de sair correndo. Cadê a matemática daqui? Eu só consigo achar de olho aqui dois números, o número 1 lá em cima e o número 1 ali embaixo. O resto todo é letras. Então, secagem de soja? O que isso está relacionado com secagem de soja? Que negócio é esse? Vejam, essas aqui são as equações que modelam um problema do mundo real. Matemática é definida assim. Matema significa realidade. Tica significa técnica ou arte de estudar alguma coisa. Então, técnica de estudar a realidade. Isso é matemática, na etimologia da palavra. Então, vamos ler esta equação matematicamente falando. Tem muito número aí. Vamos entender ela. São 4 equações. Por que são 4 equações? Porque eu percebo que aqui tem uma igualdade, 2 igualdades, 3 igualdades, 4 igualdades. Tem 4 equações. Agora, cada símbolo desse significa uma coisa. Isso aqui significa variação. A gente lê variação. Quem bolou essa ideia foi Sir Isaac Newton, na Inglaterra. Tá? O cálculo diferencial integral. Imaginem, cara com problemas filosóficos. Isaac Newton queria, na verdade, entender melhor a Deus. E aí inventou o cálculo diferencial para isso. Vejam que maravilha é. E aí ele pegou e disse assim, derivada é isso, integral é isso, e agora a gente está usando no problema da soja. Variação da umidade do ar. É o que diz na primeira equaçãozinha ali. Como que varia a umidade do ar em relação ao tempo? Segunda equação, vamos para baixo. Como que varia... Cadê meu mouse aqui? Como que varia a temperatura do ar em relação a como varia o tempo? Ou seja, se eu quero secar o grão da soja, eu preciso saber cada um dos elementos e modelar o problema.
pela realidade conhecida. Variação da umidade do grão em relação ao tempo, variação da temperatura do grão em relação ao tempo. E aqui tem um monte de coisa. Pressão, velocidade do ar no eixo X, velocidade do ar no eixo Y. A equação parece grega realmente, mas quando a gente olha para o experimento, a gente consegue ter uma luz do que eu estou falando. Imaginem um gerador de ar, onde a gente calcula a velocidade de ar que eu quero emitir, tá? Eu digo ali, emita ar a 0,5 metros por segundo. Vai! E esse ar sai dali. Com um equipamento, eu consigo inferir e realmente ter a certeza de que esse ar está passando realmente na velocidade que eu quero. E tudo isso aqui que eu estou mostrando é matemática. Construir este aparelho em laboratório é matemática, porque eu estou tentando entender as estruturas da realidade. Olha, todas as engenharias são matemática. A música é matemática, né? Tudo. Não é um jargão dizer a matemática está em tudo. Realmente, a matemática está em tudo. Esse ar passa por dentro de um tubo, onde esse tubo tem 6 resistências elétricas que fica num calor escaldante lá dentro. E isso faz com que o ar esquente. Isso é controlado por interruptores, liga e desliga, bem manual, um negócio bem arcaico. O computador está ali coletando as informações com uma balancinha para pesar a soja antes e depois, antes de ser seca e depois de ser seca. E esses sensores aqui vão ser conectados na soja de fato, para dizer qual é a umidade da soja antes e depois, né? E a soja vai ser colocada dentro dessas camadinhas, onde o ar vai levar de baixo para cima, e o ar quente vai evaporar. Se a soja for guardada com uma umidade muito alta, ela apodrece. Então, esse problema da secagem de soja é muito importante dentro da agronomia. A gente precisa guardar a soja com em torno de 11% a 13% de umidade. Com 21% ela apodrece muito rápido. Tá? Um problema da alimentação, tá vendo? Resolvido com aquelas equações que eu mostrei para vocês. No final das contas, o que nós temos? Né? O calor vem de baixo para cima, a umidade vai embora, e nós conseguimos confrontar duas coisas. Os asteriscos são o dado real, que eu inferi com o sensor medindo dentro da soja, dentro do grão da soja. A linha contínua é aquelas equações monstruosas lá que eu mostrei para vocês, dizendo, veja, o real versus a matemática. Né? O real ali, experimento, quero dizer, e a matemática, que é o real modelado, você tentando interpretar. Por que isso? Porque aí eu consigo dizer, ora, para poder deixar a soja com 13% de umidade, use tal velocidade de vento na direção X, tal naipe na direção Y, use tal quantidade de soja, use a velocidade do ar tal, e eu consigo otimizar os meus processos, porque eu entendi a matemática da coisa. Como assim entender a matemática da coisa? A realidade da coisa, entrar nos detalhes, né? Inferir sobre o que a natureza, a física tá me dizendo. E aí não param, os problemas só aumentam cada vez mais. Equações integro-diferenciais não lineares que envolvem o DNA humano. Eita, eu sei, dá vontade de fazer isso aqui. Tá? A gente diz, não quero olhar para esse negócio aí. Mas não tem como, uma vez entendendo os pormenores do que é essa ciência, do que ela é capaz e principalmente de para onde ela está apontando, que é para a verdade, não tem como a gente não dizer, parei, quero entender mais. O que é cada uma dessas coisas? Olha que legal, tem seno e cosseno também. Olha, tem o D, tem a derivada de Newton aí também, e tem uma integral. Integral é uma soma, é só definição. O que é essa cobrinha aqui que faz um zigue-zague, assim, parece aquele símbolo do... É o mesmo símbolo que tem no violino, né? É uma soma. É você somar coisas que vai desde o zero até o x. Isso é uma maravilha dentro da matemática, o cálculo infinitesimal. Então, antes, no início, quero dizer, a gente se sente desse jeito. Mas depois, parando para mergulhar dentro disso, não tem como não se sentir extasiado, né? De tanta beleza. Vamos lá, pessoal. Isso aqui são golpes de beleza matemática. Quero falar para vocês agora da terceira coisa.
Séries e sequências. Vejam isso. Se eu disser hoje aqui para todo mundo que me assiste, 1, 3, 5, 7, 9, 11, eu quero que todo mundo pense o próximo número agora, e eu tenho certeza que todo mundo pensou no número 13. 9, 11, 13. E o próximo? 15. E o próximo? 17. Não é? Somente os ímpares. Ficou fácil, né? Vamos dificultar, então. Esta sequência pode ser dada por aquilo ali, ó. 2n menos 1. Que legal. Tem uma sequência, tem um padrão, a gente não combinou nada, vocês pegaram o padrão. E ela é escrita matematicamente como 2 vezes o natural menos uma unidade, onde n é igual ao natural. Então, para cada número natural, 2 vezes 1 menos 1, 1. 2 vezes 2 menos 1, 3. 2 vezes 3 menos 1, 5. E assim vai essa regra geradora. Vamos fazer outra. 1, ninguém combinou nada. Menos 2, 3, menos 4, 5, menos 6. E eu pergunto, quem sabe o próximo? E eu tenho certeza que vocês já sabem que o próximo é 7. E o próximo, menos 8. E o próximo, 9. Então, essa regra é, o professor trouxe os ímpares positivos e os pares negativos. E ninguém combinou nada disso. Olha que maravilha é a matemática. A matemática nos dá uma inclinação natural à ordem, à beleza, à organização, a entender as estruturas. Tá vendo? Essa é a fórmula geradora dessa sequência. N que multiplica menos 1 elevado na n menos 1. Olha quanta beleza nesta formulazinha pequenininha que retrata toda esta sequência até o infinito. Por que menos 1 elevado na n menos 1? Porque coisas que oscilam mais, menos, mais, menos, mais, menos, usam o menos 1 na sua potência. Porque todo número negativo elevado numa potência ímpar é negativo. Todo número negativo elevado numa potência par é par. E assim a gente consegue brincar com os números naturais num sentido oscilatório. E aí basta multiplicar o próprio número natural na frente. Fantástico, fantástico. Tá? Vamos para mais uma. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e... Pensem no próximo número. Todos vocês pensaram em 128. E depois, 264. E assim continua. Maravilha! Vamos mais uma? A gente pode ficar o dia inteiro brincando com isso aqui. Né? A gente até brinca, às vezes, né, em casa, com alguns amigos, né, daquelas brincadeiras que tem que adivinhar o padrão das palavras. A gente brinca com os padrões dos números. Eu posso inventar quantas séries eu quiser. Alguém só tem que descobrir a lógica. Vou trazer mais uma. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Alguém escreve na tela qual é o próximo número para mim. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Quem vai escrever qual é o próximo? Essa já é um pouquinho mais difícil. Não é porque as anteriores são fáceis e todo mundo já consegue bater de cara que todas as séries serão fáceis. Obrigado, a Gi, né? 17, maravilha. Então, 17. 18 não, 19, sim. 20 não, 21 não, 22 não, 23 sim. Por quê? Por que tem números que pertencem e outros que não? Esta é a sequência dos números primos, o coração da matemática. Todo número pode ser escrito como a combinação de números primos. Por exemplo, o 4 é 2 vezes 2, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. O 16 é 4 vezes 4, portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 100 é 2 vezes 50, mas o 50 é 2 vezes 25, mas o 25 é 5 vezes 5. E os números primos são blocos inquebráveis. Você não consegue pegar o 11 e dividir de tal forma que existam dois números que multiplicados deem ele. Estou falando dos inteiros, obviamente. Essa sequência aqui ela é tão importante que, inclusive, ela não tem nenhuma forma geradora, não existe uma fórmula geradora para ela, porque ninguém conhece e muitos acham que ela não existe. E, sabendo disso, ela é amplamente aplicada na criptografia. Toda vez que você acessa o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Gmail, as suas contas no banco com o seu cartão de crédito,
você tem lá dentro um código criptográfico que está usando 2 números primos gigantescos multiplicados para facilitar esse processo. Ou seja, é mais rápido a transação ocorrer do que um invasor conseguir fazer um algoritmo e quebrar esses números primos, porque não existe um padrão. Tá? E isso é tão importante que esse problema vale $1 milhão. A pessoa que resolveu o problema dos números primos, que tem outros pormenores, claro, ela não simplesmente esculhambaria com a questão criptográfica e a gente voltaria a contar dinheiro na folha, né? Como ela também ganharia $1 milhão. Tá? Tem alguns problemas abertos em matemática. Então, tem gente que está se debruçando a esse problema há muitos e muitos anos. Tá? Problema interessantíssimo. Bom, de todas essas sequências maravilhosas, eu quero falar de uma aqui em especial, que é esta aqui. Imaginem um casal de coelhinhos vivendo em harmonia na sua casinha. E aí, depois de um período, eles têm filhotes. Depois, esses coelhos estão vivendo em harmonia e eles têm mais filhotes. Mais coelhos, mais filhotes. Se todos esses coelhos estão vivendo em harmonia, na próxima geração, vai ter mais filhotes. E na próxima, mais ainda. E já entenderam a ideia. No final do ano, eu vou ter uma fazendinha cheia de coelho. Vamos contar. Na primeira geração, eu tive um casal. Na segunda geração, também um casal. Terceira geração, 2 casais. Próxima, 3 casais. Próxima, 5 casais. Próxima, 8 casais. Perfeito. Alguém comentou ali, esta é chamada sequência de Fibonacci. Uma das sequências mais lindas do universo. E dá para afirmar, com boa precisão, de 99,999% de certeza, que não existirá jamais 9,9. Não sei, a matemática nos faz isso. Se tiver algo mais lindo, em termos de sequência, nós desconhecemos. Qualquer pessoa que estudou sequências vai saber. Essa é a sequência mais bonita que existe. E ela é muito simples, porque ela é o seguinte. 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 3 mais 2 é 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 5 é 13. 13 mais 8 é 21. E assim vai. Dados os dois números iniciais, 1 e 1, o próximo número é obtido com a soma dos dois anteriores. Eis a sequência de Fibonacci. O que é maravilhoso nela é que quando ela converge para o infinito, se você pegar o próximo e dividir pelo anterior, você vai ter um número chamado... Quem é que escreve o número aí? Chamado número de... Quem é que sabe esse número? Número de ouro. Razão áurea. Divina proporção. Sagrada proporção. Número dourado. Número φ. Exatamente. Se eu pegar qualquer número e dividir pelo anterior, quando isso converge para o infinito, eu tenho 1,618 como sendo o número mais irracional que existe. E por isso, tem aplicações fantásticas na natureza. Por exemplo, as folhas das árvores poderiam estar todas muito bem alinhadas no plano, todas viradinhas para o sol, para o teto, para cima. Mas isso não otimizaria os raios solares para essa planta crescer. Por isso, Deus fez tudo com sabedoria. Algumas folhas são para cá, algumas são para cá, algumas são para lá, e a distribuição das posições dessas folhas, pasmem, converge para 1,618. Isto está na pitaia, isto está na alcachofra, isto está em praticamente tudo que é natural. Como ninguém criou a pitaia, ninguém criou a alcachofra dos seres humanos, quem criou foi Deus, o mesmo que nos criou, nós chamamos de divina proporção. Está nas coisas naturais. Vamos ver aqui. Olha, e exatamente, né? Maravilha, maravilha. Vamos ver exemplos, então. Exemplos de φ. Vamos pegar aqui uma belíssima pintura aqui de Michelangelo, não é? E vamos fazer aqui, ó, a perna de cada um de vocês. E quem tiver agora uma trena, pegue a trena e faça a conta agora. Tá? Faça a conta. Pegue toda a sua perna e divida pelo seu joelho até o pé.
Pegue todo o seu braço e divida pelo seu cotovelo até a mão. Essas razões vão dar φ, 1,618. Não interessa se você tem 2 metros de altura ou se você está medindo o seu filho, que tem menos de 1 metro de altura. São proporções. Tá? Vamos chegar mais perto. Peguem aí nas suas casas uma régua, uma trena e meçam suas falanges. Qual é o tamanho dessa falange? Distal, proximal, medial ali, tá? E vejam que elas estão realmente crescendo. Esta aqui é bem pequenininha, esta é um pouquinho maior, esta é maior ainda e este osso da mão é bem grandão. Pessoal, não precisa nem pegar a régua. Olhem e vejam que aproximadamente essa falange tem 2 centímetros, essa tem 3 centímetros, essa tem 5 centímetros, esse osso tem 8 centímetros. Quem me criou botou esse carimbo em mim. É isso que eu consigo concluir. Quem me criou botou esse carimbo em mim. Tá? É a gente aqui tentando entender. Olha aí as perguntas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso é matemática. Tá? Não tem como falar de beleza matemática sem falar disso aqui. Tá? Vamos mais adiante, vamos fazer a interpretação geométrica da sequência de Fibonacci. 1 quadrado de lado 1, 1 quadrado de lado 1 de novo, porque lembrem, ela começa com 1, 1. 1 mais 1 dá 1 quadrado de lado 2. 1 mais 2 dá 1 quadrado de lado 3. 3 mais 2 dá 1 quadrado de lado 5. E 5 mais 3 dá 1 quadrado de lado 8. É a mesma sequência, mas agora não vista na nossa mão, como anteriormente, mas vista como quadrados, medida dos quadrados. E o que isso tem a ver? Tem a ver que se eu traçar os arcos desses quadrados, vai nascer a espiral dourada. A espiral é maravilhosa, porque ela também aparece imensamente na natureza. Agora imaginem, um pequeno molusco, que também é uma criatura de Deus, que se desenvolveu ali, criando a sua casinha, né? Cada um dos arcos que tem ali foi desenvolvido enquanto o bichinho crescia, crescia, crescia. Tem a mesma estrutura criadora, está aqui a prova geométrica, do que os nossos dedos das mãos. Tem a mesma estrutura geométrica. Então, quando dizem, a matemática está em tudo, realmente, a matemática está em tudo. Tá? Está nos seus dedos, nos seus olhos, nos seus fios de cabelo, na pitaia, na alcachofra, tá? E nos caracóis, movimentos planetários. Olhem o pentágono, ou a estrela de 5 pontas, que tem, por exemplo, o seu maior segmento dividido pelo segundo maior, dá φ. Podem medir. Botem na tela aí uma régua e meçam. O segundo maior segmento dividido pelo terceiro maior segmento. Exatamente, o feijão tem a mesma forma geométrica que um feto no início da gestação. A gente começa a ver tudo. E até chegar ao segmento menorzinho e o segundo menorzinho, um dividido pelo outro dá φ. Ah, mas o que tem a ver a estrela? Opa, tem tudo a ver. A estrela está presente na natureza imensamente. Inúmeras, inúmeras, inúmeras são as espécies de 5 pétalas. Olha que maravilha. Agora olhem para essa florzinha branca, tão delicada, com seu interior amarelo, que a abelha adora ali, ó. E apenas contemplem. Quem criou isso, botou assinatura, para que nós possamos contemplar também. Tá vendo? E assim vai. Matematicamente falando, temos outras tantas e tantas estruturas. Lembram dos produtos notáveis? Quem não amou isso ou traumatizou com isso? Ou você amou ou você traumatizou. O quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Decorou? Só que a gente pode fazer o cubo de 2 termos da soma. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro. Não, a gente fazia assim. Legal. E assim vai. A quarta potência. Existe um padrão matemático para isso. É o primeiro na potência máxima e daí vem diminuindo. Diminui uma potência, o A diminuiu, o A sumiu. Agora o B. De lá para cá. O A na quarta, o A na terceira, o A na segunda e o B na segunda, o B na 1 e o B sumiu.
e tem uns coeficientes malucos que aparecem aqui, 3, 3, 4 e tal. Lembrem, existe uma fórmula para isso e existe um triângulo chamado triângulo de Pascal, que você tem os coeficientes para poder fazer isso prontinho. Então, quando a gente quer expandir esses termos, a gente só usa esses coeficientes aí. Isso é puramente matemático. A soma, claro, né, que vai sempre ter uma aplicação na natureza, mas aqui é bem abstrato. Não é que se eu somar a diagonal ou as diagonais do triângulo de Pascal, aparece de novo a sequência de Fibonacci. Então, mesmo que a sequência de Fibonacci não apareça diretamente, pode ter certeza, ela está nas estruturas encadeadas, assim como os círculos de Fourier, em algum momento ela vai aparecer. Porque muitas são as coisas que usam o triângulo de Pascal e o binômio de Newton, né? Então, eu vou mostrar um videozinho aqui, talvez vocês já conheçam. Deixa eu ver se está tendo áudio. Atento. Assistam esse vídeo aí, que vai falar melhor do que a minha explicação. Meu Senhor e meu Deus, amo-te com todo o meu coração. Então, a beleza da matemática está aí. Se todo mundo ter esta visão da matemática, se os nossos filhos forem ensinados desde cedo para esta percepção da matemática e não aquela que é só para construir o prédio, não aquela que é só para resolver o probleminha do dia a dia, que também é uma faceta da matemática, mas é esta matemática que a gente está falando. Eis aqui uma das equações mais bonitas da matemática, a equação de Euler, onde relaciona todos esses números que vocês viram hoje. Euler
imaginário, π, que está dentro da circunferência, né? A divisão do arco pelo diâmetro, a unidade, que é 1 e o todo ao mesmo tempo, e o zero, que demorou muito tempo para ser introduzido. Esta é considerada uma das equações mais lindas. Eles dizem, vamos deixar ela mais bonita ainda? Então, a gente pode simplesmente dividir tudo por φ, porque ela é uma equação, se os dois lados dividem pela mesma coisa. Então, eis aqui um retrato da grande beleza matemática. Matemática é o alfabeto com a qual Deus escreveu o universo, disse uma vez Galileu Galilei. E realmente, matemática é a ciência que aponta para a verdade. Hugo de São Vítor já vai deixar bem claro que todos nós temos esta sede pelo conhecimento, esta fome de aprender tudo e cada vez mais, porque queremos conhecer a verdade. Nós queremos conhecer a Deus, mesmo que nós não saibamos disso ainda. O objetivo da aprendizagem é conhecer a verdade, e o último estágio da aprendizagem é a contemplação. Muito obrigado, pessoal. Perguntas, por favor. Estou no áudio aqui ainda. Acho que nós temos uns 5 minutinhos para alguma pergunta, alguma questão, e aí vamos fazer um intervalo, tá bem? Alguma questão, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar as mensagens aqui. Maravilha. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Nunca imaginei que eu me emocionaria em uma aula de matemática. Muito obrigado. Isso alegrou meu dia demais. Eu realmente entendo do que você está falando. A matemática, ela é emocionante. Ela sempre nos deixa um pouco mais perto de Deus. O Senhor me fez olhar com os olhos da fé. Obrigado, Amanda. Muito obrigada. Eu também me emocionei. Parabéns, professor. Pessoal, muito obrigado então. Tá bem? Até uma próxima. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.